Bom dia, pessoal. Todos me escutam? Perfeito. Bom dia, sim. Então, sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Enquanto o pessoal vai entrando, acho que dá para a gente ir introduzindo, né? Então, meu nome é Josias. Eu estou aqui abrindo esse evento de hoje pela Editora Discurso. Em seguida, vou estar passando a palavra para a Rosane, que é quem vai estar mediando o nosso encontro de hoje. Então, em primeiro lugar, gostaria de parabenizar a Rosane pela organização do livro que está em pré-lançamento hoje, que é O Psicanalista na Polis, Ética, Política e Produção Subjetiva, que é uma coletânea com diversos autores, entre os quais o Maicon, o Andrei e a Márcia, que vão estar falando aqui hoje, né, a partir de suas contribuições desse livro. E acho que a Rosane vai falar um pouco da história do livro, como é que ele surgiu, de onde vem, que é a partir de um evento que aconteceu no ano passado, mas deixo a história um pouco para a Rosane. Então, parabenizo todos vocês pela publicação e pelas repercussões que o livro possa vir a ter a partir das discussões que nós iniciamos hoje, né? Essa é só a primeira, é o pré-lançamento dessa obra. Então, vou apresentar a Rosane. Antes disso, ainda, também informar vocês, e também deixar essa informação aqui na gravação, e depois vai circular, que o livro está em pré-venda ainda, né? E como pré-venda ele tem um valor de desconto. Então, vocês podem estar acessando o site da editora discurso.com.br e podem estar adquirindo o livro ainda em pré-venda. Ou depois também, depois do lançamento, com os autores, também é possível. A Rosane de Albuquerque Costa é professora universitária, mestre em Psicologia da Educação, especialista em Clínica Psicanalítica, coordenadora da pós-graduação em Psicologia Hospitalar na Faculdade FAMAT e fundadora e coordenadora da instituição Praxis Psicanalítica. Então, Rosane, passo a palavra para ti. Josias, muito obrigada. É um prazer estar aqui, porque é sempre muito bom a gente poder estar se encontrando para conversar, para debater, para discutir. Isso é sempre muito enriquecedor para todos nós. É fundamental que o diálogo possa se estabelecer das mais diversas formas possíveis. Então, a gente está aqui numa manhã de sábado, é estimulante e, para mim, pessoalmente, me traz assim, muita alegria, muita felicidade. Então, o nosso livro ele vem de um processo que começa lá no final de 2019, antes da pandemia. A gente tinha muita preocupação, assim, principalmente com as questões relativas à formação do analista, por dois motivos. Assim, a gente sabe que a formação do analista ela é sempre muito custosa, né? Ela é cara, é um investimento muito caro. Eu dava aula numa universidade particular, que as pessoas tinham muito interesse em se tornar analistas, mas impedidas pela questão financeira. E, por outro lado, você também ser analisando é muito caro também, não é uma das coisas assim mais acessíveis possíveis. Então, foi a partir dessa realidade que a gente pensou em formar a Praxis para poder oferecer tanto uma formação quanto um atendimento psicoanalítico de forma eficiente, de forma ética, de forma muita qualidade, mas que tivesse como norte a preocupação no sentido de que essa formação e o atendimento fosse assim bastante acessível, né? Eu venho de uma pegada assim da minha vida inteira, trabalhar com as populações mais excluídas, moradores de comunidade, tenho uma trajetória na saúde mental de mais de 25 anos, então a gente sabe que para essas populações você ter acesso com qualidade
a psicanálise é muito difícil. Então, a praxis nasce desse desejo. Olha, é necessário que a gente faça alguma coisa que seja possível, que as pessoas se engajem e que seja de qualidade e acessível. Então, a praxis vem nisso. Nós fizemos a nossa primeira jornada em 2020, que foi interessantíssimo, porque a praxis deu um pulo assim, enorme no quantitativo de participantes. Ao mesmo tempo, nós conseguimos atrair pessoas de muita qualidade, tá aí o Andrei, o Maicon, a própria Márcia, que se juntaram a nós nesse desejo de propiciar uma psicanálise possível. Em 2022, então, a gente faz a nossa segunda jornada, e ela teve uma qualidade assim excepcional nos trabalhos, porque nossos associados já estavam no processo de amadurecimento, e a gente atraiu também pessoas assim, de muita qualidade, e aí a gente conseguiu fazer uma jornada que fosse, de fato, um marco, não só para a Praxis, mas para esse projeto, para esse desejo de transformar a psicanálise acessível, bastante acessível. E aí, quando a gente viu o resultado da jornada, a gente não tinha uma outra alternativa que não fosse transformar isso num material que todos pudessem ler, que todos pudessem ter acesso, que as pessoas pudessem compreender de por que esse livro, esse projeto de livro se fez necessário. E o título não podia ser outro. É o psicanalista na vida, é o psicanalista na rua, é o psicanalista na polis, é o psicanalista tendo que se haver com questões muito sérias da contemporaneidade. Assim, a gente tem uma base teórica, né? O Freud, Lacan, eles deixaram para nós uma base teórica bastante sólida, mas a gente, vez por outra, se debate ou tem que se haver com coisas que são absolutamente novas, que são inéditas, que são, né, assim, que criam um certo mal-estar na gente de como é que a gente vai se haver com essas demandas que vêm da rua, que vêm da polis, que vêm para a gente. Então, a ideia do livro é poder pensar que esse psicanalista ele está fazendo uma psicanálise que é viva, uma psicanálise que a todo instante está revendo as suas teorias, revendo a sua técnica, sendo fiel àquilo que é fundamental e sendo fiel, basicamente, a uma prática ética, porque, em última análise, o que a psicanálise é uma prática ética, né? Por isso, eu vou chamar o Maicon Torres, que é um colega de trabalho, é um psicanalista, psicólogo, professor universitário, já tem uma carreira estabelecida, e eu sei que é uma pessoa que sempre teve muito em sintonia, até pela história dele de trabalho, com isso que a gente pensa, com essa psicanálise viva, com essa psicanálise preocupada de dar oportunidade para todas as populações, né? Não só aquelas que têm o poder aquisitivo, mas para aquelas que também não têm, para ter um atendimento de muita qualidade. Maicon, seja muito bem-vindo. Agradeço, Rosane e Josias também aí pela abertura. Gostaria de fazer alguns comentários iniciais, assim, né, um pouco do que a Rosane trouxe, né, falando sobre a produção do livro, né, quando ela traz do desejo, né, o desejo em relação à fundação de uma escola de psicanálise, desejo em relação à publicação de um livro. Eu acho que toca muito também o que eu proponho no trabalho, né, então o capítulo, né, o meu capítulo nessa obra, ele versa sobre a questão da supervisão, né, a função da supervisão, especialmente no contexto de graduação, né, de psicologia, e ele é fruto justamente do meu desejo em relação a essa prática, né? Então, já tinha uma carreira acadêmica, né? Eu já era professor, né, universitário já há algum tempo, mas eu tinha uma resistência em relação à abertura de supervisão, né, do estágio obrigatório. Isso era de uma
uma dificuldade minha ali mesmo, assim, de poder pensar o encontro com os alunos, né, a responsabilidade que é você supervisionar, né, então eu entendia que ainda não era o momento, e acabou que coincidiu, né, tanto o meu desejo de entrar na supervisão da graduação, também o convite que eu recebi para fazer a supervisão de um CAPS, né, de um Centro de Atenção Psicossocial, um CAPS 3, né, que eu também tenho uma jornada em saúde mental já de mais de uma década, e que a função de supervisor tinha sido uma das únicas que eu também não tinha exercido ali no campo da saúde mental. Então, acabou coincidindo, e eu achei que valeria a pena. Então, eu também, e aí sim, puxando para a minha veia universitária, para eu estudar, de fato, teoricamente, assim, que lugar é esse do supervisor? Né? Então, eu me vi ali atravessado com essas questões, né? Atravessado com uma interrogação sobre o meu próprio desejo, né? O que, que eu quero com a supervisão, tanto a supervisão institucional quanto a supervisão institucional de estágio, né? Quanto com a supervisão institucional de CAPS, e também com as demandas de supervisão particular que também já estavam aparecendo, né? E eu tinha ali uma certa suspensão, né, de acolher, né? Então, esse livro, ele vai ser marcado, esse texto, né, esse capítulo, ele vai ser marcado também muito em função do meu encontro com dois estagiários específicos, né? Então, que entram como coautores do texto, né? Então, a Júlia Uzeda e o Giovanni Oliveira foram dois estagiários, né, de turmas diferentes, mas que tinham uma presença e uma escuta analítica muito interessante, né? Então, as questões que eles colocaram em supervisão também me colocaram para trabalhar, né? Também me colocaram ali para tentar entender que posição e que espaço é esse, né? Então, o que eu tento elaborar nesse texto, o que eu tento apresentar, são três pontos que eu vou reduzir aqui em três pontos principais, né? Então, o primeiro dele eu faço um certo levantamento histórico, né, da inserção da psicanálise Ah, na universidade. saída de plateia. Eu faço essa entrada da psicanálise na universidade. O segundo ponto é pensar a relação da própria prática de escuta, né, enquanto supervisor na universidade, e depois eu trago também algumas reflexões sobre o lugar o lugar de responsabilidade desse encontro supervisor-estagiário. Então, né, nesse primeiro ponto, acho que é sempre válido a gente, e principalmente agora nesse contexto, né, acabou que não estava contemplado isso, não está contemplado no livro, né, mas essa polêmica agora atual, né, dessas duas últimas semanas, né, sobre a relação de psicanálise e ciência, né, se psicanálise é ou não ciência, ou o que invalida a psicanálise, não obedecendo ela às regras do método de avaliação científica e estatística, né? Eu acho que esse é um lugar eu acho muito interessante, porque se a gente for pensar, né, Freud, desde o do contexto que ele estava vivo, né, ali, se a gente for pegar o texto de 1919, ele já tinha uma certa preocupação da inserção da psicanálise na universidade, né? Então, contextualizando, né, que a contribuição que a psicanálise traz no campo da psicopatologia e da psiquiatria diz respeito ali de uma possibilidade de tratamento do sofrimento psíquico, né, de sofrimento mental, pela via da palavra, né, pela via do acolhimento, o que até então a psiquiatria ela era basicamente classificatória, e também todo o histórico, né, do tratamento de restrição, especialmente da loucura, né, ou da tentativa de controle dos corpos da histeria. Freud propõe uma outra abordagem, que é de possibilitar que o sujeito fale sobre seu sintoma, que o sujeito fale sobre si, e com isso a gente possa identificar o que diz respeito do sintoma com a história de vida, do sintoma com o desejo, né? O que esse sintoma ele significa, ele representa, e como é que ele é significado e representado também no contexto social, né? Então a psicanálise ela traz essa contribuição, então invariavelmente ela teve uma influência grande no campo psicopatológico e psiquiátrico,
e era inevitável a sua entrada na universidade, né? Freud, ele já é atento a isso, né? E também desejoso, né? Porque Freud pensa ali em nomear, ele nomeia a psicanálise, né, como uma ciência, né, como um método de tratamento em que coincide com a investigação, né? Então todo tratamento psicanalítico ele obedece ali um certo rigor, né, do método de pesquisa, né, dessa investigação. Só que o acento, né, o ponto muda, assim. Então, ao invés do analista, ele está numa posição de poder sobre o paciente, a investigação ela é feita pelo próprio paciente. É o paciente que investiga, né, o seu discurso, né, ele que investiga o seu desejo, é ele que vai reconstruir a sua história, sempre endereçado, então, ao analista, né, tendo um analista que escute. Assim. Isso é importante porque na universidade, né, o ensino ele é teórico, né? Ele é majoritariamente teórico, assim, de fazer uma discussão mais de conceito, uma discussão mais de definição. A psicanálise ela entra nesse contexto, mas com um alerta do Freud de que a psicanálise ela não pode ser reduzida apenas à teoria. Né? Você não tem como fazer uma transmissão da psicanálise efetiva só pelo estudo teórico. É preciso também passar pela análise pessoal, né? É preciso que o sujeito, ele, o pretenso analista, né, ele seja um analisante para que ele possa fazer esse trabalho de investigação, né, do seu inconsciente, de investigação do seu desejo inconsciente, para que então ele possa assumir essa posição de escuta também. E é aí que reside um dos grandes problemas, né? Então, Freud ele vai identificar o que a gente chama, né, do tripé da formação do analista, né, que é a análise pessoal, o estudo teórico e a criação dessa figura, né, dessa posição do supervisor. Né? Então, o supervisor ele seria, né, uma prática que já existia, né? Então a gente já tinha a supervisão no contexto do ensino da medicina, só que era uma supervisão que é justamente isso, né? Uma supervisão, né, no sentido em que você vai ter um profissional mais experiente que vai de fato controlar, né, vai avaliar e controlar o que o profissional novato está fazendo, e a supervisão em psicanálise ela se propõe diferente. Né? Então, a supervisão ela é também um espaço de elaboração, é onde o analista ele assume uma outra posição, que é uma posição de endereçamento, de fala, e aí agora de construção de um saber sobre o caso. Né? Então, se uma análise ela é a construção do saber pelo sujeito, a supervisão ela vai tentar depurar isso, né? Ela vai tentar elaborar o que é da escuta do analista que está permitindo ou não essa produção de saber por parte do sujeito. Então a gente já vai ter esse entrecruzamento. É importante também ressaltar que Freud, apesar dele ser médico neurologista, ele defendia a ideia de uma análise leiga, né? Assim, a ideia de que para ser analista você precisaria passar pela sua própria análise, né? E a partir daí você, junto com o estudo teórico, junto com a supervisão, você poder se autorizar aí para ocupar esse lugar. Então, Freud ele frisava muito essa dimensão da experiência pessoal, né, nesse processo do investimento também pessoal. O que acontece é que, né, após a morte do Freud, a gente tem lá uma certa a restrição da prática analítica aos médicos, né, então isso era de uma maneira restritiva, e aqui no Brasil a gente vai ter um elemento específico, né, que é a aproximação da psicanálise com a própria constituição da graduação em psicologia. Então, a gente tem lá na década de 50, 60, a psicanálise ela entra como a principal intervenção clínica, né, ela entra como um dos pilares de formação da própria psicologia brasileira, né, que depois isso vai se ampliando. Né? Então, atualmente, o que a gente tem assistido um tensionamento, né, do que da diversificação de abordagem, a gente tem assistido esse tensionamento que é de uma redução da carga horária de estudo de psicanálise, mas ainda assim a psicanálise ela se mantém como
uma importante prática de estágio, né, do estágio obrigatório, né, que é a etapa, uma etapa fundamental para titulação de psicólogo. Assim. Então, para se formar psicólogo, é preciso o tempo de estágio. E aí é curioso porque, né, nesse processo, tanto a psicologia ajuda o reconhecimento da psicanálise, quanto a psicanálise ajuda o reconhecimento da psicologia. Né? Então, teve essa interseção importante, que aponta também para o lugar paradoxal que a psicanálise ocupa hoje. Né? Porque a gente tem a psicanálise que defende não ser uma abordagem psicológica, a psicanálise não se reduz a essa abordagem psicológica, só que, ao mesmo tempo, ela se sustenta, não exclusivamente, é claro, mas ela se sustenta de maneira forte na psicologia. Né? Então, a gente vai ter a psicanálise tanto na graduação, no estágio obrigatório, quanto nas pós-graduações. Né? Então, isso, para mim, eu acho que remete muito a esse lugar extraterritorial que a psicanálise acaba ocupando. Né? A escuta psicanalítica, ela vai justamente se ocupar, né, como a Rosane falou, né, ali de uma preocupação ali com a população marginalizada, mas em última instância a psicanálise ela está sempre tratando do que é o resto, aquilo que escapa ao discurso científico, aquilo que escapa ao discurso religioso, aquilo que escapa ao discurso político, né, justamente porque a psicanálise ela é uma prática de escuta. Ela se propõe a escutar o que se produz, né, nos espaços, né, incluindo nas instituições. Então, se a gente for pensar o estágio obrigatório, né, em psicologia, né, se a gente for pensar, né, a própria dimensão da ética da psicanálise, né, assim, que ética é possível em um estágio obrigatório, onde que para se formar o estagiário tem que fazer o estágio, né? Quais são as consequências disso? Assim, esse tensionamento é um que particularmente eu acho muito importante, eu gosto, assim, que toca pessoalmente ali ao meu desejo de transmissão também, que é atravessado pelo discurso universitário, mas que também é atravessado pela dimensão da ética da psicanálise. Né? Então, de que maneira, e aí pela ética da psicanálise, a gente vai pensar, então, esse esvaziamento de um saber prévio. Né? A gente vai pensar uma maneira de esvaziar os saberes estabelecidos para justamente dar lugar para a construção de um novo saber, né? O saber que é do sujeito. E isso no estágio é sempre muito interessante, porque a gente tem, então, né, o estágio obrigatório, ele é um estágio em grupo, né, em que o sujeito ele é obrigado a ocupar esse lugar. Então, um primeiro ponto que eu acho que vale a pena também a gente poder elaborar é de que maneira que os estagiários fazem as suas escolhas. Né? Então, avaliar a transferência, se a transferência é pela dimensão do professor, se a transferência pela própria psicanálise enquanto teoria, se a transferência pela sua experiência pessoal em análise. Tá? Essas três formas de produção de transferência precisam ser avaliadas. Da mesma forma, a sustentação de um lugar de suposto saber, que é a própria dimensão da linguagem e do significante. Né? Então, muitas vezes o estagiário chega para a supervisão com a expectativa de ter um saber, né, produzir um saber teórico, ele espera, então, que o supervisor diga o que ele tem que fazer, ele espera que o supervisor dê os textos que ele tem que ler, né, o que ele tem que decorar, e não à toa, né, algumas abordagens psicológicas se propõem a responder isso, né, vão defender que é de fato o profissional quem sabe, é ele quem tem que educar o paciente, é ele quem tem que seguir um determinado protocolo, mas a psicanálise, a ética da psicanálise, ela vai por outra via, que é de sustentar o real da clínica. Assim, então, não há protocolo possível para o que é inédito do sujeito. Né? Então, existe aí essa angústia de não saber, que ela não deve ser paralisante, mas ela deve ser justamente sustentada para permitir que o sujeito seja acolhido, para permitir que a singularidade tenha um lugar. Né? Então, entendendo aí que o discurso universitário ele sempre tende ao universal, né? Ele sempre tende à generalização, função do supervisor também frear isso. Né? E aí o que eu acho interessante é porque do lugar, né, de supervisor e professor, né, o professor supervisor, ele não está imune. Ele não está imune a esses atravessamentos. Né? Então,
Da mesma forma que o psicanalista não é um título, né? O psicanalista é uma posição que você consegue sustentar mais ou menos, você consegue sustentar não o tempo todo, né? Que às vezes a gente vacila desse lugar. Isso também está posto para o professor, supervisor, supervisor, professor, né? E aí eu acho que é também o que eu defendo, né? Que é sempre muito interessante do encontro com os estagiários, né? Então tem aí alguma coisa que também é inédito para o estagiário, esse estagiário que está iniciando a sua clínica, que está começando a lidar com a angústia, com o real da clínica, a questão que esse estagiário produz também mobiliza, também toca o supervisor, né? Então é isso que eu acho que é muito importante a gente poder sustentar sempre o ineditismo dos encontros, né? No texto eu ainda faço menção a um fenômeno que aí eu não vou elaborar aqui, porque eu acho que vale a pena a leitura, né? Que é um fenômeno que eu chamei da a voz do supervisor, né? Então, esses dois estagiários são dois estagiários, como eu falei, de turmas diferentes, mas que eles trouxeram um fenômeno muito parecido ali, né? Que é frente à angústia na clínica, ali eles estão ouvindo ali alguma questão ali do paciente, né? Estão ali numa certa angústia, acontece um fenômeno da voz do supervisor, né? E aí é um ponto de discussão que a gente trabalhou, né, em supervisão em diferentes momentos, né? Que voz é essa, né? O que é isso que o real da clínica convoca aí para essa dimensão da voz, pensando a voz também como uma presença, né? Então, qual é a presença do supervisor aí em jogo, assim? Esse eu acho que é um ponto que particularmente me tocou no encontro com esses estagiários, né? E que viraram, então, colegas e coautores, e que eu acho que vale a pena uma reflexão também mais aprofundada, nossa, assim, do campo psicanalítico, né? Que dimensão é essa qual é a função da voz do supervisor na transmissão da análise, né? Na transmissão da ética psicanalítica. Enfim, acho que era isso que eu tinha para apresentar do texto. Gostaria de só agradecer novamente a Rosane pelo convite de participar. Não, eu gostaria de fazer ainda uma última observação que me traz agora, né? Lembrando, né, que o título do livro é O Psicanalista na Polis. Um outro fenômeno também muito curioso que eu acabei identificando na supervisão é o quanto que a transferência que acontece entre o estagiário e o supervisor ultrapassa o que é obrigatório, né? Então a gente tem lá o estágio obrigatório, mas tem também alguma coisa da transferência que ultrapassa, assim. E aí é muito curioso porque volta e meia eu recebo demanda de estagiário para falar sobre outros estágios, né? Para falar sobre outros espaços, né? Então outros estágios em que eles não são orientados pela psicanálise, né? Estágios que têm abordagens específicas lá de supervisão e tudo mais. E aí eles vêm trazer para o psicanalista questões desse estágio. Então, isso eu acho que também é uma contribuição importante para a gente poder pensar o quanto que a nossa prática de analista ela está na polis, independente daquilo que é burocrático, né? Independente daquilo que está circunscrito pela instituição. Então, existe aí a transmissão de uma posição clínica que está para além da universidade, né? Que isso atravessa outros espaços, né? E eu acho também que é algo importante para a gente no campo psicanalítico poder defender, né? Que essa é também uma contribuição à psicanálise, a posição ética da psicanálise, ela tem a contribuir também na discussão de outros espaços. E é isso. Queria agradecer novamente. Obrigado. Não, somos nós que te agradecemos. Assim, tem uma frase que você usou que eu acho que é uma frase fundamental, assim, que é não há protocolo para aquilo que é inédito, que é a grande questão da psicanálise. E eu acho que talvez, sabe, Maico, seja isso que desperte ainda, e desde a época do Freud, né, a resistência à psicanálise é histórica, por isso que o livro ali daquela senhora acho que não causa muito mal-estar para a gente, causa talvez uma indignação pelo que ela escreveu, que é um livro que o que ela fala da psicanálise, ela tem um desconhecimento absoluto e total, né? Ela faz umas críticas assim que ultrapassadíssimas. Mas eu acho que isso tem a ver exatamente com essa posição da psicanálise no campo da cultura, que nunca foi uma posição fácil, porque é sempre uma posição de subversão, né? Eu acho que é isso que também nos anima de alguma forma, né? Então, te agradecer demais. Muito obrigada, foi ótimo.
Lembrando a vocês, gente, quem quiser já pode começar a deixar perguntas aqui no chat, tá? Que aí a gente vai ter um tempinho depois para discutir, para debater, tá? Podem colocar ali que a gente vai olhando. Vou chamar o André Albuquerque, que é psicólogo, psicanalista, mestre em psicologia social, autor do livro que só pelo título, André, já fiquei interessadíssima, que é O Desejo do Analista e a Subversão, desculpe, da Contratransferência. Andrei, a palavra é sua. Andrei, abre o microfone. Pronto, desculpem, agora estão ouvindo, né? Bom dia a todos, a todas. Agradeço. Eu estou aqui graças a um convite feito. Quando eu lancei meu livro, eu fui convidado por Tadeu, da Praxis, e aí eu participei, lancei o livro lá na Praxis, né? Foi um evento online. Depois participei da jornada do ano passado, convite de Tadeu e de Rosiane. Chegamos aqui até esse livro. Meu capítulo no livro, né, que trata do lugar do psicanalista na polis, vem de questões da minha clínica. Né? O meu capítulo é a ética de uma escuta analítica do gênero. Né? E como o analista está se defrontando com essa mudança, a partir até como eu disse, das minhas inquietações na clínica, a partir do que uma Colette Solé diz no seminário dela de 2016-17, Um Outro Narciso, lançado até pela editora Alé, que ela diz, olha, a psicanálise tem que se defrontar com as questões do seu tempo, tem que trazer o Lacan, o último Lacan, né, dos anos 70, não por nenhum preciosismo, mas do que ele traz ali de questão, que ele desafia, né? Então, é uma questão que me trouxe, e eu digo, vou produzir esse capítulo que foi o texto da jornada. Então, partindo do que uma psicanalista francesa, a Marie-Hélène Bruce, diz em uma conferência em 2021, estamos numa era de mutação dos semblantes, dos discursos. Né? E isso não somente em relação ao gênero, ao transgênero, mas ao que é, né, homem, o que é mulher. Né? A gente está numa era de mudança. Então, o analista, no que Lacan chama de a direção do tratamento, ele tem é, um papel fundamental de questionar a sua escuta. Porque eu faço parte de movimento de psicanálise, sou membro de instituição aqui na minha cidade, e eu já acompanhei uma época, há 15 anos atrás, onde ainda, de imediato, de pronto, se colocava um, 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 um transgênero, como uma psicose, né? E isso era um preconceito que estava ali se infiltrando nas instituições de psicanálise que vem sendo derrubado, né? A gente tem que lembrar que Freud dá voz às histéricas, Freud despatologiza, inclusive, o narcisismo, tem sido um tema trazido, um tema que eu estou trabalhando com esse livro Outro Narcismo na instituição da qual eu faço parte. Então, a psicanálise despatologiza, tira dessas categorias, né, e vai proporcionar uma escuta dos modos de ser do sujeito e do que Lacan vai chamar nos anos 70 de fala-ser. Né? Então, é proporcionar uma escuta, né, ao trans, ao que é esse lugar de homem, ao que é esse lugar de mulher. Lembrando que Lacan, no seminário 19, né, o pior, ele vai dizer, olha, o que é homem, o que é mulher, é um fato de linguagem, é uma questão de linguagem, são significantes, o que é homem, o que é mulher. Né? Então, se a gente não se posicionar nessa escuta, né, não questionar essa escuta como analista, né, não se dividir fora, né, no estudo, nas instituições, nos debates, né, que lugar a gente vai ocupar enquanto analista na direção do tratamento, né? Talvez uma escuta tendenciosa, preconceituosa. Então, nós temos que estar sempre se defrontando com os temas, com o estudo, né,
nas instituições, supervisão, quando ainda faz supervisão, no estudo, se colocando, né, nas instituições, para que isso não, como vai dizer o Henrique Lohan, num livro A Psicanálise e as Mulheres, ele diz para que o analista não caia numa rotina cretinizante de sua prática, né? Cretinizante e pior, né? Preconceituosa. Então, foi isso que me levou a escrever esse capítulo. Também foi importante para mim ler as contribuições do Paul Preciado, né? Ele tem um discurso polêmico lá em 2019, né, na escola, salvo engano, na escola da causa freudiana em Paris, que até foi publicado pela Zaha. Então ele questiona a psicanálise, né, diferente da autora desse livro, né, que coloca a psicanálise aí sem fundamento, até usando argumentos datados, né? A gente aqui que acompanha as discussões, eu lembro que na década de 90, né, que foi chamado pelas neurociências de década do cérebro, iam decretar a morte da psicanálise. Então, a cada 10 anos surge alguém achando que vai lacrar, para usar esse termo, e vai levar a psicanálise a um fim, né? A irrelevância. E quando a gente vê que não, a partir do que Maicon falou, né, como a gente pode proporcionar essa escuta, né? Eu trabalho no consultório, mas eu trabalho em instituição que atende crianças com câncer e doenças hematológicas, crianças pobres. Então lá eu faço também uma escuta clínica, né, dentro do que é possível. E é esse o papel, né, da psicanálise, o que a gente pode proporcionar de escuta no sentido de despatologizar, né? Então, é uma discussão que, a depender, não é fácil em outros ambientes, né? Falar do que é gênero, né? A gente também não pode, o analista, no lugar de analista, não vai reduzir também a sua escuta a reforçar o identitarismo, né? No sentido de que há um sujeito negro só pode se analisar com um analista negro. Não, a gente vai implicar o sujeito em sua transferência. Se ele quer um analista negro, né, já aconteceu de alguém vir a mim e pedir, olha, eu queria indicação de uma analista negra. Eu indiquei, no sentido de considerar a transferência. Agora, a gente não vai recair nisso. E a depender em certos círculos de debate, né, se tem esse reforço de identitarismo. Então, o analista, ele não vai operar nem no sentido de preconceito, de patologizar, e nem de reforçar um identitarismo, porque o sujeito, o falacer, em sua análise, pode questionar o gênero ou não, o seu gênero ou não, né? O que pode ser uma questão para ele ao longo da análise. Então, a gente vai, talvez, trabalhar, se ele questionar, no sentido de quais são as identificações desse sujeito e o que é que resta de identidade, né? O que é a identidade dele diante do outro, né? O que é que ele, onde é que ele chega, né? A um irredutível do sexo, né? E que pode ser aí uma identidade. Lembrando que Lacan, no seminário 21, que é o Le Nom du Père, né? Que tem uma tradução difícil, né? Que seriam os nomes do pai, né? Que tem essa tradução difícil, para não me arriscar aqui, incorrer em erro, né? Esse seminário Lacan diz: o sujeito sexual se autoriza por si mesmo e por mais alguns outros, e ele depois vai estender isso ao analista, né? Mas tem todo um contexto para o analista, no sentido da análise, da supervisão, do estudo, né? Então, o ser sexual, ele tem aí algo que a gente vai ver, que eu trabalho isso no capítulo, ele não pode ser reduzido somente a questões culturais, né? Tem algo dele numa relação com o outro, o que é que marca, quais são os significantes aí que marcam, que determinam uma posição de gênero, né? Então, partindo de autores como eu disse, Paul Preciado, a Colette Solé, Clotilde Leguil, que tem um livro
que foi lançado, né, que é Seis Gênero, foi lançado pela editora da EBP, né, da Escola Brasileira de Psicanálise. Também traz esse tema não só em relação ao trans, mas o que essa era de mutação dos semblantes está afetando o que é homem, né, o que é mulher, né, para até tornando o homem mais flexível no sentido, né, de poder ocupar outros lugares que eram inflexíveis na cultura, né, na cultura brasileira, de homem não poder cuidar dos filhos ou chorar, né? A gente pensa o que está vivendo agora é natural, mas é absurdo pensar que até 1979, 80 as mulheres eram proibidas de jogar futebol. Então a questão do que é esse gênero, do que são esses papéis que podem ser enrijecidos por um discurso patologizante, por um discurso médico, por um discurso da psicologia, ou então o psicanalista embarcar nesse tipo de lugar, o quando eles podem restringir e podem ser caminhar contra o lugar da psicanálise, né? Contra o lugar do analista operando a análise, né? Que é o lugar de objeto A, causa o desejo, de semblante, né? De objeto A, causa de desejo até o fim de análise, onde ele fica como um resto. Então, são essas as questões que eu trabalhei no meu capítulo, do que lugar é esse, né? O que o analista tem que estar atento, né, para essa questão de gênero, como eu disse, não reduzir a uma questão do transgênero, mas a questão mesmo do gênero, do que é homem, do que é mulher, né? É uma ilusão achar, é uma ficção achar que o gênero também é uma substância permanente. A Clotilde Legui vai falar isso, né? O Rafael Kalafkos, que é um autor brasileiro, e mesmo o Sandor Ferenczi. Sandor Ferenczi já, num artigo dele, Masculino, Feminino, ele acredita que ao longo da vida você pode ter alguma mutação no sentido que lugar é esse, né? Do homem, da mulher. Então, no sentido que não há algo estanque, né? A gente acredita que o sujeito está estanque, que as formações do inconsciente são estanques, né? Elas são atemporais. Então, foi esse o meu objetivo de me levou até a jornada pela Praxis, a depois produzir esse capítulo. Então, de modo sucinto, é isso. O que o analista tem que se defrontar, né? Para que não recaia numa posição de reforçar uma patologização, um lugar preconceituoso, mesmo lá na direção do tratamento, né, para usar esse sintagma do Lacan, né, a direção do tratamento, e para também não reforçar o identitarismo, porque, como eu disse, eu acompanhei uma época na psicanálise que se havia esse preconceito, de imediato se colocava a escuta de um trans como uma psicose, está lá no livro da Catherine Milot, né, o Extrasexo, se colocava como uma, uma psicose ou como uma espécie de, não só psicose, mas como alguma patologia, que ela fala também na histeria. Então, esse não é o objetivo, não é esse da psicanálise de Lacan, e sobretudo Lacan dos anos 70, né? Que caminha para uma clínica nodal, caminha, né, do um a um, da escuta dos modos de gozo de cada ser, né, de cada fala ser, que é o termo que ele vai substituir o termo sujeito, né, nos anos 70. Então, que a gente fique atento e implique a nossa escuta e se divida fora do lugar de analista, né, no debate, na supervisão, como trouxe aí o Maicon, que ele falou para mim bastante interessante, disse a voz do supervisor. E é isso, né, para não me alongar, é isso aí. Muito obrigada. Acho que esse tema que você traz, ele é sempre atual. Eu, na década de 80, eu participava de formação na Sociedade Brasileira de Psicanálise no Rio de Janeiro. E uma das coisas que me motivou a não continuar lá, e olha que eu nem tinha essa consciência toda, né? Era uma coisa muito mais de sentido que exatamente de estar elaborado. Não tinha negro.
nem homossexual. Então, a impressão que dava era que, e era isso mesmo, uma sociedade ascética. Não tinha nada assim. Era todo mundo muito parecido, todo mundo Zona Sul do Rio de Janeiro, todo mundo muito bonitinho, cheio de plásticas e não sei o quê, mas que não tinha, não existia. É como se esses temas assim não aparecessem. E acho que uma das questões que a gente precisa enfrentar ainda hoje é isso. As escolas ainda são muito restritas na sua diversidade. Nós temos Sim, muito poucos negros, muito poucos gays que se assumem como gays, e trans, então, é quase é, inexistente, né? Então, o que acontece que a gente não consegue diversificar? A gente consegue construir um discurso, né, um pensar, uma reflexão sobre a questão da sexualidade, mas a mudança interna das instituições isso a gente ainda não consegue operar, né? Acho que isso é um problema. Acho muito bacana você trazer isso, porque é, a gente precisa mudar a partir de dentro também, né? Não é só no sim. discurso legal para fora. Bom, a gente vai ouvir a Márcia. Gente, pode colocar perguntas aqui no chat, daqui a pouco a gente já começa os debates aí com as perguntas que vocês estão trazendo. Márcia Penteado Vasques, companheira nossa também, psicanalista, ela é membro do Fórum Lacaniano de Curitiba e vai presentear a gente hoje com um debate bem interessante, né, Márcia? Está com você a palavra. Tá, ok. Bom dia a todos e todas. Primeiro, assim, eu quero agradecer a Rosane, né, por essa iniciativa do livro, ao Josias, a editora Discurso, aos colegas, ao Maico e ao André que estão aqui presentes, a todos os colegas que fazem parte dessa coletânea, né, de artigos referentes à questão da psicanálise. O meu trabalho, o meu artigo no livro é sobre a psicanálise no mundo e suas articulações. Eu venho da academia também, né, onde eu fiz meu mestrado e meu doutorado no Departamento de Saúde Pública da Unesp, do Estado de São Paulo, e eu fiz em saúde coletiva. Então, essa questão do coletivo, principalmente relacionado com as populações as populações vulneráveis, sempre me preocupou muito. Eu sempre voltei uma parte dos meus atendimentos para essas populações. Atendi, por exemplo, em escolas da rede pública, em comunidades, e uma coisa assim que sempre me preocupou muito era essa questão de quem é esse profissional que vai trabalhar com essa população, né? Como se forma um analista, né? E aí o meu trabalho vai tratar eu faço algumas reflexões, né, sobre a psicanálise no cenário de pandemia, mas eu vou falar também do tripé de formação do analista e sua atuação na polis. Então, eu acho que é uma coisa que a gente tem que discutir muito, conversar muito, tem que escrever muito sobre essa questão da formação do analista, no momento em que a gente vê cursos de graduação em psicanálise, né? Então, por que isso é uma falácia, né? Isso não existe. É a mesma forma, é a mesma coisa. Eu posso fazer uma faculdade de letras e ser um professor, mas eu não vou ser um escritor porque eu fiz uma faculdade de letras. Eu posso fazer uma faculdade de artes, mas eu não vou me formar uma artista porque eu fiz uma faculdade de artes. É, São coisas diferentes, é a mesma coisa. Eu não vou me formar, eu não vou me tornar um psicanalista num curso de graduação, porque não é disso que se trata, né? Então, qual é a formação desse analista que está atendendo a população, né? Ele vai se formar primeiro na sua análise pessoal,
ele vai precisar, depois nos seus atendimentos, de uma supervisão, né, para discutir o caso, os casos que ele atende, e ele vai precisar também da teoria. Quer dizer, não existe uma graduação que possibilite a formação desse profissional, né? Você pode fazer cursos, mas não de formação, né? A graduação é uma coisa de outra ordem, como eu coloquei, né? Você não forma artista, não forma escritor e não forma psicanalista em curso de graduação. Então, a questão desse artigo, que faz parte do livro, é questionar um pouco isso que é oferecido para as pessoas que têm interesse em trabalhar com a psicanálise, essa questão da graduação, né? Que não é a graduação, ninguém se forma dentro de uma escola de psicanálise. E assim, o que a gente faz? Eu faço parte, eu sou membro da Escola Nacional de Psicanálise, dos Fóruns do Campo Lacaniano, participo do Fórum de Curitiba, né? Sou membro do Fórum de Curitiba, e a gente faz o quê? A gente tem grupos de estudo, a gente estuda a teoria, é uma coisa, mas não forma ninguém se forma psicanalista estudando a teoria. E aí, essas pessoas que vêm para as nossas leituras, para os nossos estudos, né, para estudar teoria em psicanálise, também devem fazer análise pessoal, e se atendem, devem fazer a supervisão. Então, a questão, né, que eu quero assim, deixar bem claro na minha proposta de trabalho com o artigo se questionar essa formação, quem é esse analista que se forma, como ele se forma. E tem até um trecho do artigo, né, que existe assim, uma citação, inclusive, que só quem vai poder dar o certificado de analista para o analista seria um médico do IML, né, porque é uma formação continuada, não existe um final, um começo, meio e fim na formação do analista. É uma coisa que é continuada, né? Não existe essa... O analista, diferente, né, de outros profissionais, ele está sempre em formação, né? E outra coisa que eu queria lembrar um pouquinho, né, como que surgiu essa questão do artigo, que eu fui convidada em 2022, né, para participar de uma jornada na Praxe, né, coordenado pela Rosane. E aí que teve como tema a psicanálise na polis, ética, política e produção subjetiva. A minha proposta foi, então, discutir um texto do Gustavo Spesti sobre a informação do analista. Então, o meu artigo ele vai conversar um pouco com esse texto do Gustavo Spesti sobre a questão da formação do analista, da falácia que se vende hoje em dia, prometendo realização profissional, prometendo sucesso financeiro, mudança de vida, né? E ainda eu lembro aqui da questão que a revista Cult, ela produziu um dossiê sobre essas falácias, onde o assunto propicia boas argumentações e levanta bons questionamentos, como os que colocou no início desse texto, e que não tem pretensão nenhuma de encerrar a questão. Então, eu cito essa questão da revista Cult também. Enfim, eu acho que o texto, eu pretendo que ele funcione também como um alerta, né, para que não se compre uma coisa mentirosa, né, uma coisa enganosa de que se forma analista e que se a gente se forma analista, a gente vai ganhar muito dinheiro, a gente vai ter muito sucesso, né? Então, eu acho que a questão mesmo, né, primordial do meu artigo é essa, é provocar mesmo. Quem é
quem é esse cara? Esse é o analista, como ele se forma, onde ele vai atuar, como ele vai atuar, né? E lembrando também, né, que a gente tem que, voltando ao que eu coloquei no início, a gente tem que conversar muito sobre psicanálise, sobre formação, o que é psicanálise, para que as pessoas possam saber um pouco mais e para que elas possam ser menos enganadas, né, pelo que é um analista. E para isso também fazer com que com que a psicanálise chegue até as populações mais vulneráveis, né? Que a gente vê também a psicanálise bastante elitizada, né, nesse nosso contexto social. Então, eu acho que é uma coisa, eu acho que é uma luta que a gente tem que ter, né, para esclarecer essa questão do analista, da formação do analista, e o quanto que a gente tem que estar engajado nessa questão social, nessa questão de levar a psicanálise para a polis, porque eu acho que o mundo precisa da psicanálise, né? A psicanálise é assim muito importante para a saúde mental da nossa população, né? Porque a gente vê muitos sintomas físicos, por exemplo, que poderiam não existir ali, e a indústria farmacêutica poderia não estar vendo, né, enriquecer do jeito que enriquece, se a gente tivesse um cuidado maior com a saúde mental, que a gente pudesse trabalhar mais, divulgar mais a questão da psicanálise, né? E que mais pessoas tivessem acesso à psicanálise, que a gente, que a saúde pública abrisse mais espaços para que a gente para que a gente pudesse exercer a nossa função de psicanalista. Então é isso, agradeço o espaço, agradeço novamente pelo convite para participar do livro, me sinto muito honrada em poder participar. E é isso, gente, obrigada. E comprem o livro, viu? Porque está bem bonito. Verdade, o livro está lindo. Obrigada, Márcia. Obrigada a vocês. Acho que foi super interessante aqui o bate-papo. Eu só gostaria de colocar uma questão, e aí vocês respondam na medida do possível. Quando a gente está falando nesse analista na pólice, a gente já falou de várias formas aqui, de várias maneiras, né? Como é que seria isso? Mas o que vocês entendem como essa intervenção do psicanalista na pólice? Porque a gente pode pensar nessa intervenção, por exemplo, a partir de uma filiação política. A gente pode pensar essa intervenção a partir de uma, sei lá, militância política ideológica. A gente pode pensar essa intervenção a partir de diversas formas e maneiras. Mas quando a gente está falando que o psicanalista precisa intervir, ele precisa estar na polis, exatamente na concepção de vocês, isso vai significar o quê? O que é esse psicanalista na relação com a cidade, na relação com a vida, na relação com o mundo? Se eu puder, então, disparar, né, a conversa, que eu acho que é essa discussão, essa questão que você levantou, Rosana, ela é muito importante, porque, pelo menos assim, do meu entendimento, da forma como eu tento trabalhar, é sempre pensar que é isso, né, assim, a psicanálise, ela continua existindo, né, assim, a morte da psicanálise foi decretada desde quando Freud inventou a psicanálise, né, então há 123 anos a psicanálise está aí morrendo, morrendo e não morre nunca, né, de fato, né? E particularmente eu acho que um dos motivos que isso acontece é porque a psicanálise é a escuta que dá lugar para a dimensão paradoxal, né? Então, quando você fala da militância, por exemplo, assim, que ela tem importância, né? Ela tem função e consequência, mas a militância ela não é a única forma. Assim, a militância ela se constitui como um discurso que tende a ser totalitário e que vai precisar ser esvaziado, da mesma forma que o discurso do mestre ele tende a ser totalitário, o discurso universitário ele também tende a ser totalitário e esses discursos eles precisam ser esvaziados, né? Então, esvaziados não no sentido de tirar importância, não é isso, mas é entender que todo discurso
produz um resto, tem alguma coisa ali que escapa, né? E é desse lugar, dar lugar ao que escapa é o que mantém a psicanálise viva, né? É a gente prestar atenção nos paradoxos, né? Para mim, a psicanálise ela é uma prática que ela vai se sustentar no paradoxo, né? Na própria definição do inconsciente, né? Se a gente for pegar lá a ideia de divisão subjetiva, né? A ideia lá do vazio da existência, né? A ideia das pulsões contraditórias, né? O conflito do ego com a realidade, enfim, né? A psicanálise ela traz muito essa dimensão do conflito psíquico que a gente pode pensar por essa via também do paradoxo, né? Então, Freud ele coloca, se a gente for retomar lá os textos dos escritos sobre a técnica, né? Freud vai falar sobre a hipocrisia social, né? Todo discurso ele produz uma hipocrisia e a psicanálise é quem vai dar ouvido a essa hipocrisia. Não vai tentar simplesmente ignorar ela, mas vai fazer dela trabalho. Né? Então, é fazer trabalho do paradoxo, é fazer trabalho daquilo que não funciona. Né? O sintoma como aquilo que claudica, né? Aquilo que manca, né? Aquilo que não vai. Né? A psicanálise ela dá lugar para isso. Né? E, particularmente, eu acho que é aí que a gente tem que pensar mesmo em formas de intervenção. Assim, o que a psicanálise tem a contribuir com o laço social, com a polis, é esse lugar do paradoxo. É dar lugar para o paradoxo e poder trabalhar ele e colocar o paradoxo a trabalho. Não ignorar, não tentar resolver o paradoxo, mas colocar ele a trabalho. Né, entendendo que é isso, né? O simbólico tem limites, né? O real ele não cessa de se inscrever, né? Então é um trabalho contínuo. Então concordo muito com o que a Márcia fala, né? Sobre a própria formação do analista, né? Como é que foi, Márcia? Quem determina é o laudo do ML, né? É ele que vai, porque Sim, o médico do ML, que pode isso, dar um certificado, um certificado de graduação. isso, porque é um trabalho constante, né? Assim, essa convocação ao trabalho e aí esse trabalho constante, né? Se a gente for pensar lá, essas palavras que eu estou usando são as definições da pulsão, né? A própria pulsão é uma exigência de trabalho constante, né? Assim, então é essa dimensão do impossível da pulsão, né? Do impossível de apreensão simbólica e desse trabalho constante, é isso que mantém a psicanálise viva. Né? E eu acho que do nosso lugar enquanto psicanalista é a gente também sustentar isso, né? Manter o trabalho, manter a palavra circulando, né? Dar condições, né? Quando o que o Andrei fala também sobre a questão, né? Da experiência trans, né? Dos discursos minoritários, né? Dar lugar para isso, dar lugar para a escuta disso, né? E aí é assim que a gente segue, né? Então, a psicanálise, no que ela não se propõe ser totalizante, é o que mantém ela viva. Assim, som, Rosane. Ascensão. Desculpe, perdão. Não, é isso, perfeito. É muito engraçado, Michael, ouvir você, porque o que tem de assertivo tem de poético também, né? Sua fala é sempre muito poética. Márcia, André, vocês querem comentar? Eu achei Eu interessante. quero. Quer falar, Pode Márcio? falar, pode. Obrigado. Posso, então? Vai lá você, então. Eu falar. É interessante o que o Michael falou, no sentido de que a militância pode ter esse lado de apontar para um discurso, né, para um universal, né, para apontar um semblante que restrinja, né, o sujeito. Então, eu vejo que o analista deve se posicionar, né, fora do seu lugar de analista, tanto que o analista é professor, como o Michael é professor, está nas instituições, né, nas redes sociais, né, é diferente do lugar do analista. Ele está ali operando análise, né, a partir do seu lugar, a partir do que Lacan chamou de direção do tratamento. Mas também acho que a gente tem que chamar atenção para essa militância, como o Michael falou, que um lugar, né, pode ser um lugar de cristalização e não dar espaço para o paradoxo, para proporcionar uma escuta, né, para esse paradoxo. E também vejo com cuidado que assim posso chamar de um analista multiuso, um analista que ele vai comentar tudo, vai responder a tudo em redes sociais, ele tem que comentar todos os assuntos. Eu não vejo o porquê disso ser favorável, mas que
fora do consultório ele questione, né, questione os semblantes, questione esses discursos que tendem a apontar para o universal. Né? Porque lembrando que o desejo do analista é o que Lacan diz lá em Nota Italiana, que é um texto da década de 70, que está nos outros escritos, o desejo do analista aponta para o não todo. Né? Tem algo do não todo ali, resumindo o que ele fala, né, que é o que ele vai falar em relação à mulher não toda submetida ao significante fálico. Ele vai dizer, o desejo do analista aponta para o não todo. Quer dizer, tem um paradoxo, tem uma diferença absoluta, como ele diz também em relação ao desejo do analista no seminário 11. Então, é questionar, mas acho que Maicon foi preciso, cuidado com a militância, e eu vou chamar, assim, da minha parte, um lugar do analista ficar como um analista multiuso, que responde a tudo, não, é uma coisa questionar, outra coisa é se colocar fora do consultório a responder às demandas, né, a um imaginário de me dê uma resposta, me dê um comprimido, me dê uma solução, ao invés de implicar o sujeito. Márcia? Então, ouvindo vocês, eu sou apaixonada pelos esquemas de Lacan. Aí eu fiquei pensando nesse esquema L, né? Que o quanto que a psicanálise, né, a questão da constituição do sujeito no esquema L, no eixo imaginário, o quanto que ela tem que sair desse eixo imaginário, né? O quanto que ela tem que ser reinventada, porque a gente reinventa a vida o tempo todo, não tem receita da vida. Eu me reinvento a cada minuto, a cada momento, a cada acontecimento, né? E assim, eu fiquei pensando nessas coisas do esquema L mesmo, sabe? De se reinventar essa questão da psicanálise o tempo todo, porque se a gente olha só por uma coisa, a gente fica nesse eixo imaginário, né? E fica numa coisa, inclusive, a gente se depara com isso, com o narcisismo de muitos psicanalistas, que fica nessa coisa, né, de auto-engano, né? Como se ser psicanalista fosse um troféu, fosse um. Né? Então, eu acho que é isso, né? Eu pensei no esquema L nesse sentido, de se reinventar essa constituição da psicanálise, que ela é viva, né? Ela está o tempo todo se movimentando, ela não existe, porque se você fechar, ela morre, né? Então, a gente não deixar a psicanálise morrer é em reinventá-la a cada momento, né? A cada dia, como a gente reinventa a nossa vida. É Uhum. isso. Perfeito, perfeito. Então, só mais uma provocaçãozinha aí para a gente encerrar. Está passando um documentário na Netflix, que, se eu não me engano, o nome é O Império da Dor. E aí tem toda uma história ali da indústria farmacêutica que vai criar um remedinho que acaba com a dor. Ninguém mais sofre de dor nenhuma, né? Aí as consequências, obviamente, são terríveis, né? Virou uma pandemia, mortes, não sei o quê. Mas a gente tem uma responsabilidade como analista. E a responsabilidade é a gente pensar qual o sentido do sintoma e como é que a gente lida com a dor. E aí eu queria que vocês pudessem falar um pouco sobre isso, né? Acho que isso tem a ver, se eu não me engano, com a nossa conversa lá no início, com a crítica que é feita à psicanálise, porque a gente não consegue randomizar os nossos resultados. Tá, a gente não randomiza, mas o que a gente faz, né, com o sintoma e com a dor? Michael, eu acho que você está sendo convocado. Pois é, tá, como eu fui, tomei a palavra na primeira, eu resolvi dar aqui um tempinho, porque eu tenho um pouco dessa tendência a falar muito, né? Então, acho essa provocação ela muito pertinente, Rosane, assim, porque de fato é o que a gente precisa cuidar, né? Quando você fala do sentido do sintoma e da relação com a dor, assim, se a gente for pensar, né, o Freud tem esse texto, né, um texto importante, né, quando ele fala do sentido do sintoma, né, em que ele vai dizer, né, que todo sintoma ele carrega um sentido para o sujeito, né, eu acho que isso já é um primeiro alerta, porque a gente também está num contexto em sentidos generalizados. Né? Então, se a gente for pensar no autodiagnóstico via TikTok, né, ou via rede social que seja, né,
É você pegar uma descrição, né, lá daquelas que seja, qualquer que seja, né, e você reduz toda a sua existência àquilo. Né? Então, o sentido ele se torna certeza. Né? Então, o sintoma ele não carrega mais uma mensagem possível de ser interpretada. Ele se torna uma certeza. E toda certeza exige uma resposta, de novo, que eu tenho falado muito, uma resposta totalitária. Né? Assim, toda certeza ela vai exigir alguma radicalidade nesse sentido, né? Extirpar completamente, né? Reduzir a experiência a um ponto que é modelável, né? E o lugar para dor, ele é isso, não tem lugar para dor, né? E aí é muito curioso, né? Assim, se a gente for pensar na complexidade social, não estou atribuindo uma relação de causa e efeito, né? Mas é muito curioso que um dos sintomas contemporâneos que mais mobilizam é o sintoma do cutting, né? Os cortes, né? É muito curioso, né? A gente está num contexto em que a dor ela é intolerável, temos muitas opções de remédio para lidar com a dor, e o sintoma contemporâneo é o cortar-se, né? É você infligir dor, né? E você infligir um corte na pele. É você tentar esvaziar aquilo que está demasiadamente cheio, né? E a gente vai se entupindo de coisas, a gente vai se entupindo de informação, né? O remédio ele não se reduz à química, né? Informação ele pode ser uma tentativa de remédio, a gente vai se entupindo de droga, a gente vai se entupindo de esporte, né? De produtos aí de consumo da mídia, né? Séries e tudo mais. A gente vai nesse movimento de inflar, de entupir, né? Mas é preciso, então, que a dor esvazie isso. Né? A gente precisa se furar, nem que seja no próprio corpo. Né? Então, é o que eu aponto do paradoxo. Né? Assim, eu acho que é essa dimensão paradoxal, né? Do cheio, vazio, muito pouco, né? Liberdade e prisão. É aí que a gente tem que fazer a nossa intervenção. É dar lugar para esse paradoxo, justamente produzir deslocamentos. Né? Porque o que me chama muita atenção, né? Assim, então, trabalho com saúde mental há muito tempo, né? O processo de uso de medicação é cotidiano, né? Assim, a maior parte dos pacientes faz uso de remédio. Mas me chama muita atenção um fenômeno recorrente, que é a pessoa, ela está num processo de melhora, ela está se sentindo bem, e como o negócio está bem, ela imediatamente, então, ela para de tomar o remédio. Né? Então, aquilo que ela pede era um remédio para melhorar e tal, barará, ela atinge um certo nível e imediatamente ela para de tomar esse remédio, sem consultar ninguém, ela simplesmente para. Quase que como se fosse para voltar a sentir um pouco de dor, né? Assim, quase como se precisasse ali de alguma coisa que causa ali um certo incômodo para poder avançar, né? E aí, mas o que me chama muita atenção é esse processo, assim, a gente tem uma tentativa de anulação completamente do outro como alteridade que passa por isso, né? Então, quando você tem lá o psiquiatra que numa consulta de 10 minutos já passa uma lista de remédio, né? É quase como se o psiquiatra ele tem a crença de que o remédio funciona por si só. Né? E aí o sujeito compra isso, né? E aí não tem troca, né? É um psiquiatra que não quer ouvir e um sujeito também que, numa certa medida, não quer falar, né? Ou precisa ser estimulado para falar. E aí a gente cria isso, assim. E o mesmo pode acontecer com a psicologia, né? Se a gente for pegar o uso das tecnologias atuais, né? O chat GPT, né? Tem um fenômeno curiosíssimo que está acontecendo, ela, principalmente dos adolescentes, dos jovens, usando o chat GPT como terapeuta. Né? E aí o que é isso? Né? É uma tentativa de você anular a alteridade. Porque no que você tem que falar com a diferença, né, com o outro, que você não tem a menor ideia né, de como é que vai ser esse encontro, isso te coloca a trabalho. Isso questiona o seu desejo, questiona a sua posição em relação à sua própria fala, sua própria palavra. Ao mesmo tempo que isso é insuportável. As pessoas não querem isso. Né? As pessoas não querem isso, mas isso também causa sofrimento. De novo, o paradoxo. Então, é desse lugar que eu acho que a gente vai ter que cada vez mais operar. Né? Então, a convocação aos psicanalistas é aí. Então, não é para a gente
falar mal do ChatGPT, da gente recusar, da gente querer abolir o ChatGPT. Não é isso, né? É um Uhum. dado é um dado da sociedade, não volta mais atrás. Mas a partir disso, como é que a gente opera? Como é que a gente, então, produz aí uma relação com a alteridade, né? Com a diferença, né? A presença quando o Lacan coloca, né, o analista no lugar de objeto A, né, do objeto que falta, né, o objeto A é a alteridade. Né? É isso, assim, a gente ocupa o lugar da alteridade. E aí o nosso trabalho é também transmitir isso, né? Fazer isso operar, possibilitar deslocamentos, né? Enfim, é isso que me remete. Assim, acho que é o desafio clínico contemporâneo, acho que é esse, Rosane. Perfeito, Maico. Muito bom. Andrei e Márcia, vocês querem comentar? Márcia, vou falar então, para seguir essa ordem, né? Bom, em relação ao sintoma, o que a psicanálise que a gente pode fazer, implicar esse sujeito diante de uma escuta, porque essa escuta não é feita pelo psiquiatra, né? Não é feita pelo médico. Acredito que não é uma preocupação com resultados, o analista não deve recair nessa preocupação com resultados, de produzir, embora se tenha ganhos terapêuticos, o sujeito possa até ter uma mudança em relação ao seu sintoma. E em relação à dor, eu lembrei do documentário que tem sobre Lacan, que acredito que muitas pessoas já viram, que até o Jacques Lamennais participa, em que tem um relato de uma analisanda de Lacan, que ela ficou em campo de concentração, judia, e ela falava da Gestapo, né? E aí ela falava reiteradamente sobre a Gestapo, e aí Lacan vai dizer Gestapo, Lacan vai dizer Gestapo, né? Que é pele, né? Gesto a pele, né? Gestapo como uma homofonia. Então a psicanálise pode transformar a dor. A gente não vai ter uma panaceia, não vai conseguir, é, seria muita pretensão, mas em uma análise se pode ver a arbitrariedade de certos significantes, que lugar eles ocuparam e que outro lugar pode ser até inventado. A análise também pode caminhar para uma invenção, dando uma gestapo para um gestapo, né, um gesto à pele. Então, eu acredito que é isso que a psicanálise pode em relação à dor, né? O que é que pode surgir da fala, né, da elaboração. Muito Só, obrigada, Andrei. se me permitir, Rosane, É, só complementando a fala do Andrei, e Márcia também, né? Desculpa, Márcia, de cortar, mas isso que Vai o falar. Andrei traz é muito interessante, porque né, o que eu estava falando da alteridade, né, essa cena né, da Gestapo, Gestapo, o Lacan ele faz essa intervenção também no próprio ato, né, porque ele faz um carinho no rosto é, dela, né? bem Então, lembrado. essa dimensão de alteridade que está em jogo, assim, porque é linguagem, é simbólico, mas é ato, né? E aí isso que o Lacan faz não é um carinho por carinho, não é um carinho de afeto, não é não é para gerar prazer na paciente ou para diminuir a dor da paciente pelo prazer. Ele faz uma intervenção do nível simbólico real. Né? Ele vai lá e traz para o corpo o que é da palavra também, né? E isso é alteridade. Assim, a nossa função é essa, de produzir esses deslocamentos e novas possibilidades de interpretação. Né? Eu acho que essa cena que o Andrei traz é muito boa assim, para poder ilustrar isso. É um ato analítico, sem dúvida, né? Bacana. Márcia, Pronto, voltei. Eu fiquei pensando na dor como sintoma, no sintoma como dor, a questão do corte que o Michael falou, da homofonia entre corte, morte e norte, né? A questão que o André colocou, né, dessa história da Gestapo que ele toca, né, o rosto, né, e o quanto que muitas vezes a gente precisa desse toque, nem um toque do toque mesmo, né? Mas assim que muitas vezes um toque que a gente faz, não no sentido de trazer a pessoa para pensar um pouco naquilo que ela está falando, né?
quanta coisa a gente consegue mudar, quanto ela consegue elaborar, né, aquilo que ela está trazendo enquanto sintoma. E eu lembro que essa questão, né, dessa paciente dele, eu acho que tem um vídeo dele que ele fala, não façam isso, né, não façam isso que eu fiz, né. Esse caso foi um caso inusitado ali, né, não tem uma receita, né, isso não é uma receita para se, né, para atender alguém. E assim, e voltando à questão, né, do sintoma como morte, morte como sintoma, corte, norte, morte, muitas vezes um corte, né, o corte no sentido que a gente vê muito isso, né, principalmente nos adolescentes, essa coisa, a dor é tão insuportável que eu me corto, né, mas o quanto que essa dor e esse corte, se a gente conseguir fazer um trabalho, né, com essa população, né, que está indo para essa dor, porque a outra dor está sendo insuportável, o quanto essa dor pode se transformar no norte, para eu buscar sair daquela posição. Eu acho que o corte nem sempre ele pode ser visto como uma questão de autoagressão, de morte. Às vezes é um pedido de socorro e é uma forma de buscar um norte para sair daquela situação. Eu acho que é bem legal essa coisa da gente pensar sempre, quando alguém traz alguma coisa, nessa questão da homofonia, né? Eu acho que é uma sacação muito legal do Lacan, né? De perceber que a pessoa está trazendo uma coisa e você ouvir de uma outra forma, né? E devolver, né, professor? Então, é isso, né? Eu fico pensando nessa questão de norte, morte, que tem a ver com corte, né? E o quanto que a gente tem que pensar nisso também. Só para dar uma contribuição aí, né? Eu viajo aqui, viu, gente? Eu acho que eu estou bem. Gente, assim, maravilhoso essa manhã. Eu acho que foi assim. Quem pôde estar aqui com a gente aproveitou muito, 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 muito. Acho que a gente fez um passeio por umas linhas assim, não exatamente convencionais, mas um passeio muito bacana sobre o que é a psicanálise, sobre essa discussão da questão da cidade, sobre as patologias. Acho que foi assim, sensacional. Vou só registrar a fala da Denise, ela fala, por isso estão atacando a psicanálise, a homeopatia e a astrologia que dão uma visão maior, para justificar a indústria farmacêutica. Acho que ela está se referindo justamente a questão da cientista, né, que resolveu atacar a psicanálise, a astrologia, a homeopatia, e esse documentário que está na Netflix, que é bem interessante para pensar a indústria farmacêutica. Bom, vou dar um minutinho para vocês se despedirem. Eu aqui já deixo meu agradecimento ao Josias por essa oportunidade, foi assim, muito bacana, Josias, realmente, hoje foi uma manhã iluminada. E aí, seguindo na ordem, né? Só para a gente manter a ordem, Maico, um minutinho, Andrei e Márcia. Rosane, Ah, posso só fazer um comentário que tem a ver ainda com a discussão, antes claro, por favor. de encerrar? É só que essa questão que tu colocou depois da fala de cada um, né, do Michael, do André e da Márcia, sobre como é que acontece, então, essa intervenção na polis, eu queria só apontar isso que está acontecendo aqui hoje, né, que é uma discussão a partir de um livro, porque acho que essa publicação que vocês realizaram, ela é um dispositivo de intervenção na polis. Essa própria escrita pós-reflexão e todas as reflexões que vão ser geradas a partir do lançamento, né, das leituras, como está acontecendo já aqui, nesse debate hoje. Acho que é um dispositivo poderosíssimo de colocar essa atualização da psicanálise, ou esse acesso à formação, como tu bem pontuava da história da praxis, de tornar a psicanálise acessível, tornar a psicanálise legível, né, praticável, de acordo com as condições contemporâneas. Então, só fazer esse à parte aí antes da gente encerrar. Não, super bem feito, é verdade, né? A intervenção já começou, né? E um dispositivo
é exatamente a gente poder escrever e falar e discutir e vir. Perfeito, Josias, muito obrigada. Tá bem, então vou agradeço Rosane pelo convite de participar do livro, né, Josias também aí pelo apoio com a edição, também aos colegas que participaram, o debate foi muito rico, assim, fiquei muito feliz de poder estar fazendo parte e contribuir, né, aprendi muito também com o que a gente pôde produzir hoje, e é isso, assim, eu também queria só deixar sublinhado, assim, pensando mesmo nessa dimensão da intervenção, o quanto que é importante a gente, de fato, dar lugar, né? Então, tem uma fala que eu faço, né, muito recorrente aos meus estagiários, a partir do Lacan, que é o mais importante não é a intervenção perfeita, né? Assim, o ato analítico ele não acontece previamente, ele não existe uma intervenção perfeita, mas é justamente a gente sustentar a consequência da intervenção, né? Então, o mais importante não é a intervenção em si, mas é o nosso lugar de sustentar isso, né? Tudo que a gente fala, tem efeito, retorna, né? E do lugar de analista, a gente vai dar lugar para a gente vai continuar ouvindo isso, né? A gente vai dar condições para que o sujeito possa elaborar, né? Que isso possa retornar. E eu acho que é isso um pouco também que eu gostaria de insistir agora no final, para a gente dar mais consequência para o nosso trabalho, né? Para as nossas intervenções, né? Então, particularmente o capítulo, né? Esse capítulo que a gente pôde produzir foi em função da provocação que os estagiários me fizeram, né? E aí eu também fiz de volta, né? Assim, a gente pôde produzir um elemento novo, né? Um trabalho inédito, que pode contribuir, que pode ter consequências, pode ter efeitos na polis, né? E isso é porque a gente sustentou a nossa decisão. Então, acho que é legal também a gente poder pensar por essa via, né? De dar Uhum. lugar para o nosso desejo, sustentar ele e de fato, materializar coisas aí para produzir mudanças, né? É isso. Queria só agradecer novamente. Obrigado. Perfeito. Então, foi excelente, né, o debate hoje, muito bem observado o que Josias colocou. A publicação do livro já é uma forma de se colocar, de provocar. Acho que mais valem as provocações que nós fazemos enquanto psicanalistas, né, na polis, no tecido social, do que promover respostas, né, promover soluções como que só vão ser apaziguadoras e não vão implicar o sujeito. Então, achei excelente os debates, saio também aqui pensando, acho que o que vale a pena de um debate é que a gente saia pensando, que saia com algo, a partir de que todos falaram, Maicon, Márcia, Josias e Roseane. Agradecer a Praxis, a editora Discurso, Rosane sempre solícita e paciente comigo também. E é isso. Espero que em breve tenhamos outro encontro. Muito obrigada. Márcia? Estou pensando na questão da intervenção, né? Intervenção, né? Se reinventar o tempo todo, né? Que é isso, né? E essa questão que eu quero agradecer também ao Josias, a você, por esse convite, por esse trabalho tão primoroso, né, que está sendo feito, agradecer ao Michael, ao Andrei, e dizer que é isso, que a gente tem que estar, e hoje eu estou aqui num congresso internacional de psicanálise e filosofia, dei uma corrida para cá, arrumei uma sala aqui para poder fazer, né, esse trabalho com vocês hoje, né? E é isso, a gente tem que estar o tempo todo se reinventando a psicanálise, né? E estar aí na polis o tempo todo. Gente, muito obrigada mesmo a cada um de vocês e a todos que estão aqui nos assistindo também, né? E comprem o livro que está lindo. É isso aí. Então, de novo, Josias, muito obrigado, Maico, Márcia, o pessoal que está aqui com a gente, tem bastante gente assistindo. A gente vai divulgar isso também nas nossas redes sociais. Bom, é isso. Muito Muito obrigada. obrigado, pessoal. Agradeço também em nome da editora Discurso. E a gente segue as discussões a partir da publicação, né? Em breve essa gravação vai estar disponível para vocês também estarem enviando para colegas e amigos. E a gente segue promovendo encontros a partir dessa obra que está ganhando o mundo agora. Certo? Um abraço para vocês.
Beijo, beijo. Tchau, gente. Tchau. Beijo, obrigada.